Graça e paz, Igreja Santa do Deus vivo! Que ambiente de glória! Eu falei, meu Deus, eu estou toda derretida já aqui, a maquiagem já foi embora de tanto chorar. É que na presença de Deus a gente não consegue segurar as nossas lágrimas. E Deus está aqui, meus irmãos, minhas irmãs. E que alegria, que privilégio poder consagrar ao Senhor os nossos primeiros dias do nosso ano de 2026. Eu não tenho dúvida que esse ano vai ser um ano incrível. Já é um ano de milagres, um ano de colheita, um ano do sopro do Espírito Santo. E onde o Espírito Santo sopra, há curas, a transformação, a vida. Eu não sei que área você precisa de uma transformação, de cura, de vida, mas tenha certeza, tenha convicção e fé que esse ano não vai ser, ele já é o ano em que Deus vai fluir através da sua vida de uma forma que você ainda nunca havia experimentado antes. Há um mover de rompimento nesse ambiente de glória, e tudo aquilo que estava retido, Deus já liberou para nós como igreja, como família em Cristo Jesus. Eu quero convidar você, mais um minutinho, curvar a sua cabeça, se você puder, e orarmos agradecendo ao Senhor pela palavra. Espírito Santo de Deus, obrigada mais uma vez, porque a Tua palavra, ela é revelada para os nossos corações, e há um pão quente do céu para nós. Senhor, eu estou aqui apenas como um vaso nas Tuas mãos. Não é a minha palavra, mas é a palavra do Senhor que faz efeito, que edifica e que transforma os corações. Que essa palavra ressalte nessa noite, transformando, trazendo poder para ação, e não somente para ouvir, mas praticar a Tua palavra, porque a Tua igreja está aqui reunida e ela tem sede e fome por mais de Ti, Jesus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu recebo, eu quero. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Gênesis, o início de tudo. Gênesis capítulo 3, versículo 8, que vai dizer assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? A palavra aqui, chave, é viração do dia. Observe essa palavra comigo. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Em outras versões está na viração do dia. Quem tem essa versão aí na Bíblia? Na viração do dia. Algumas pessoas têm essa versão. E essa é a palavra-chave, porque essa palavra tem um significado de rua também, de sopro do Espírito Santo. Diga comigo, rua. Toda vez que você diz rua, você está declarando o vento, o sopro de Deus, o Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito que veio sobre Adão quando ele foi criado por Deus e ele não tinha vida. Mas a palavra diz que Deus soprou. E esse soprar é o rua, aquele que traz vida, o Espírito de Deus. Isso não está falando aqui no versículo 8 do capítulo 3 apenas de um horário, mas fala de um movimento espiritual. Deus criou o homem para ter relacionamento. Deus criou Adão e Eva para ter intimidade com eles. E esse é o propósito de
todo ser humano na face da terra. O maior propósito da humanidade é adorar. E eu confesso que eu fiquei muito feliz quando eu vi esse tema. Eu recebi como um presente de Deus a adoração para vencer. Eu amo falar de adoração. Eu amo ministrar sobre isso. É algo que eu recebi um encargo de Deus. E toda vez que chega um tema desse para mim, meu coração se estremece em gratidão ao Senhor. E ali eu começo a buscar a presença de Deus e falo assim: Deus, eu sei que o Senhor tem algo novo para liberar nesses dias para a tua igreja. Abrir os dias de primícia falando sobre adoração. E eu falei: Senhor, abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos espirituais. E olhando para essa passagem, nós entendemos que havia um tempo estabelecido de encontro de Deus. Todos os dias, o tempo de encontro de Deus para com a humanidade, para com Adão e Eva, era na viração do dia. E a viração do dia tem algo muito interessante. Você já percebeu quando começa ali entre as 5 horas, às 6, às 18 horas da tarde, os pássaros começam a se agitar? Você já percebeu isso? Os pássaros começam a se agitar, começam a ir procurar os seus ninhos. Os animais começam a fazer barulhos, aí você ouve a cigarra. Eu moro do lado de um condomínio onde tem muitas árvores. E no verão, quando começa a escurecer, na viração do dia, é muito barulho da cigarra. E é um barulho que é muito alto. Porque são muitas cigarras juntas. Uma já deixa a gente meio, zureta assim. Imagine várias. E aí mistura com o som dos pássaros. Eu amo o som da natureza. E muitas vezes eu espero esse momento para orar, para buscar a presença de Deus. É diferente. Um outro momento de viração do dia é quando está ali na madrugada, virando o amanhecer, sabe? Ainda está escuro, e aí os pássaros começam a se mover novamente. Você começa a ouvir o barulho do som dos animais, e tem um mistério nisso. Porque no Éden, nesse lugar, antes do pecado, quando chegava a viração do dia também, os animais começavam a soltar esse som, transmitir esses barulhos. E era como uma invocação para o Espírito de Deus. Era como se fosse um alarme dizendo para o homem e a mulher que estavam no jardim: olha, agora é tempo de intimidade com o seu Criador. É por isso que na viração do dia também, muitas vezes, há um estudo que fala sobre isso. Isso não sou eu que estou falando, mas um estudo científico, que muitas pessoas que foram estudadas, que têm síndrome de pânico, depressão, aumenta-se as crises na viração do dia também. Olha que mistério. E por que isso? Aqui eu não quero de forma alguma minimizar a dor, minimizar a importância de um tratamento, não é sobre isso. Mas é algo real, bíblico, e que também foi comprovado cientificamente. Na viração do dia, muitas pessoas que passam por esses problemas, elas sofrem crises maiores. Sabe por quê? Porque Satanás, o nosso inimigo, ele tenta imitar Deus em todas as coisas. Então a viração do dia, que é um tempo de invocação para o Espírito, um tempo que servia para chamar, convocar o homem e a mulher a se relacionar com Deus e também invocar a presença de Deus, Satanás tenta inverter, distorcer, para perturbar a criação de Deus. Porque o papel dele é jogar, entre aspas, na cara de Deus: olha o que eu estou fazendo com a sua criação. Por isso, eu quero te dar uma chave aqui.
Se você está passando por momentos de crises emocionais ou psicológicas, isso também está ligado ao mundo espiritual. Quando acontecer, observe na viração do dia, comece a adorar a Deus. Comece a buscar a presença de Deus. Eu sei, é um grande desafio. Não é fácil, mas você vai começar a observar nesses momentos que há algo espiritual poderoso em adorar a Deus na viração do dia. Quantos estão entendendo essa palavra? Há uma disputa pela viração do dia, mas o propósito continua. Há uma disputa de Satanás, mas quem vence é Deus. Ele vence, sempre venceu e vai continuar vencendo. Eu creio muito nesse poder, no poder do som. Observe isso. Há uma revelação. Há uma revelação. O que deve ser um tempo de adoração nunca muda, meu irmão e minha irmã. Pastor, então significa que eu só devo adorar e orar na viração do dia? Não, claro que não. Mas algo acontece no mundo espiritual nesse momento e é inevitável falar que não tem. É só observar. E é muito real. Há uma passagem no Salmo 149, 6. E aqui nós vamos caminhar nessa construção. Porque falar de adoração é algo muito profundo. Adoração não é sobre cantar um louvor. Adoração não é sobre tocar um instrumento. Adoração não é sobre cantarolar uma música. Não. É muito além disso. Então, nós precisamos ser bíblicos quando nós falamos de adoração, porque a adoração é no espírito e também é de uma forma racional. Por isso que a palavra fala que nós devemos apresentar os nossos corpos a Deus como um sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. É no espírito e também é com a inteligência espiritual. No Salmo 149, no versículo 6, vai dizer assim: exaltem a Deus com altos louvores. Altos louvores, no original hebraico, fala sobre romemá. E tem um significado muito específico sobre isso. Significa louvor elevado, louvor acima das circunstâncias e louvor que não nasce da emoção, mas nasce da revelação. Esse é o único salmo em todo o livro de Salmos que fala sobre alto louvores. Muito se fala sobre louvor, sobre exaltar a Deus com danças, sobre exaltar a Deus com melodias, mas altos louvores fala sobre um tipo de louvor que não é sobre volume, não é sobre música, mas é uma posição espiritual, igreja. Porque ele vai continuar dizendo aqui no Salmo: com a espada de 2 gumes nas suas mãos. Então, altos louvores está falando também sobre uma guerra que é vencida no mundo espiritual. Entendam que não é qualquer tipo de louvor aqui. É um louvor profundo, é um louvor com autoridade. Altos louvores vencem batalhas. 2026, eu tenho certeza que eu vou ter muitas batalhas. Você vai ter muitas batalhas também. E hoje o Senhor está nos equipando, porque quando aumenta a nossa autoridade, aumenta o nível das batalhas. E quando nós vencemos as batalhas, consequentemente aumenta o nível de unção e nós vamos sendo levados a outros lugares no mundo espiritual. E o mundo espiritual também se materializa no físico. Toda transição de vida, entenda isso. Quando Deus ele quer te transicionar, ele quer te mudar, você vai passar por um nível de batalha.
Seja isso na sua área profissional. Quando você vai transicionar na sua área profissional, quando você vai transicionar algo na sua empresa, no seu ministério, algo que vai trazer um certo peso de mudança, você vai passar por uma batalha. Por quê? Para que a sua autoridade aumente também. Então não se assuste quando vem uma batalha. Lembre-se da transição, o transicionamento vai dar para você um selo de aprovação naquilo que Deus está te entregando. Lembram dos discípulos? Quando eles estavam no barco, indo para Genezaré. Genezaré significa uma terra de fertilidade. Só que Jesus chega para os seus discípulos após a multiplicação dos peixes e dos pães e fala assim: olha, podem ir à frente, depois eu encontro com vocês. E Jesus foi orar, ter um tempo com Deus a sós. E os seus discípulos foram no barco. Só que no meio do trajeto, da travessia, diga comigo, travessia, o que aconteceu? Uma tempestade. Incertezas, medo, dúvidas bateram no coração dos discípulos. Eles disseram: como assim? O mestre falou para a gente ir, nós estamos no meio do caminho e agora isso acontece. Porque quando você está no meio de uma transição, de uma travessia, parece que tudo está dando errado, parece que aquilo que Deus falou para você fazer não era o certo e você está sozinho. Mas aí Jesus aparece, e quando Jesus aparece, o que acontece? Jesus entra no barco e vai com eles até outra margem. Você está indo, meu querido irmão, minha querida irmã, para outra margem. Você está indo para um lugar de transição, aonde Deus está te levando a Genezaré. E nesse lugar, o seu nível de adoração precisa aumentar para você chegar nesse lugar. Sabe, naquele barquinho, os discípulos estavam realmente nesse lugar, aonde a adoração deles estava sendo elevada a um nível acima do que eles estavam caminhando. Porque aquela unção da multiplicação de pães não era suficiente para eles chegarem a Genezaré. Eles precisavam entender esse nível de adoração. A Bíblia fala que quando Jesus entra no barco, eles se curvam a Jesus. Ou seja, há uma adoração ali. Quando tem adoração, tem vitória. Quando não tem adoração, tem derrota. Mas a adoração nos leva para esse lugar de graça, de testemunhos de Deus. Quantos querem testemunhar nesse próximo ano, nesse ano, daquilo que Deus já fez em 2025, mas ainda vai fazer, porque é só o começo, igreja. É só o começo, expansão. É só o começo. Deus, Ele está mostrando alguns insights para você. Ele está mostrando apenas alguns insights para nós como igreja, porque o que Ele tem é muito grande, é expansivo. Se Ele for mostrar tudo de uma vez, nós não vamos suportar. Mas Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. E por isso que Ele está chamando a igreja para esse lugar de ativação e adoração, de altos louvores. Altos louvores nos faz lembrar de Josafá. Vocês lembram daquela guerra em que Josafá e todos os seus guerreiros estavam cercados pelos seus inimigos, moabitas, amonitas, os meunitas, e era uma guerra impossível de vencer naturalmente. Era uma guerra que precisava de uma estratégia assertiva. E Deus trouxe uma estratégia para eles, mas não foi uma estratégia militar. Olha a estratégia de Deus em 2 Crônicas 20:20. Credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. E crede nos seus profetas, e prosperareis. Essa foi a estratégia de Deus para eles vencerem a batalha. Aí a gente prossegue e entende que antes de lutar, o rei Josafá, ele ouve a Deus. Ele ouve a Deus. E a Bíblia vai dizer no versículo 21,
Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Então Deus, ele dá uma estratégia. Deus fala assim: olha, vocês precisam confiar e acreditar nos profetas. Ei, você precisa confiar em Deus ainda mais e acreditar no profeta que tem falado na sua vida. Esse altar aqui, ele é um altar de profecia, igreja. Esse altar aqui é o altar de palavra revelada. Quando você crê na palavra que está sendo revelada nesse altar para o seu coração, você vai prosperar, você vai crescer. E você vai levantar altos louvores. A palavra fala que enquanto eles começaram a cantar altos louvores, à frente do exército, diga comigo, à frente. É na frente. Não é escondido, mas é à frente no mundo espiritual, porque Deus não chamou você e eu para ter um espírito de covardia, mas é um espírito de coragem. E aí a palavra fala que eles foram, e que coisa mais linda, quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas. Quem que pôs emboscadas? Foi o Senhor. Enquanto você louva altos louvores em obediência a Deus, o Senhor, Ele próprio é encarregado de colocar emboscadas diante dos seus inimigos. E a palavra vai dizer aqui que quando começaram a cantar, verso 22, e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas, e não houve quem escapasse. Vieram no templo do Senhor com harpas, alaúdes e trombetas. Ou seja, a guerra começou com adoração e a guerra terminou com adoração. A nossa guerra, ela começa com adoração e sempre termina com adoração. Eu costumo dizer aqui mesmo, quando a gente vem para o altar para fazer um ensaio ou passar o som, nós começamos tudo com oração e nós terminamos com oração. Entenda, igreja, que o louvor não é um fim. Amém? O louvor é o começo. E nós vamos falar sobre isso, que o louvor ele é uma ferramenta. O que nós entendemos aqui nessa passagem com Josafá e seus exércitos é que a vitória foi ativada no início dessa adoração profunda. Oh Deus, obrigada por essa chuva de glória. Meu Deus. Primeiro dia do ano e a gente já começa assim: obrigada, Senhor, nós recebemos as tuas bênçãos sem fim sobre a nossa vida. Eu vou precisar de mais retorno aqui, porque com o barulho da chuva eu preciso me escutar melhor. Altos louvores não são altos louvores de volume, mas altos louvores fala sobre uma posição espiritual. Quem coloca adoração na frente da guerra já decidiu que a guerra, como que a guerra vai terminar. Então a gente precisa entender, igreja, que você e eu, nós louvamos, não é depois da batalha, é antes. Porque a adoração, ela nos equipa. Quem coloca a adoração na frente da guerra já decidiu como a guerra vai terminar. O que nós estamos fazendo aqui hoje, no dia 1º de janeiro de 2026, é colocar Deus à frente da nossa guerra, de todas as guerras que a gente já vai enfrentar em 2026. Sabe o que você está fazendo, meu irmão e minha irmã, com a sua família aqui? Você está determinando como que as suas batalhas de 2026 vão ser concluídas. Vai ter guerra? Vai. Mas o mundo espiritual está se movimentando, porque a adoração, para
para vencer, não é cantar depois da vitória, mas é cantar antes dela. E nós já estamos aqui cantando o hino da vitória, porque o nosso Deus está no meio do seu povo, e Ele faz maravilhas. Jesus foi o maior adorador que passou na face dessa terra. Só que Jesus, Ele não trouxe instrumentos musicais. Jesus, Ele não escolheu músicos para serem seus discípulos. E Jesus não formou o ministério de louvor. Aliás, na primeira tenda de adoração, a tenda de Moisés, não existia música. A música foi existir na tenda de Davi. Mas nós amamos música. E nós vimos aqui o poder do som lá no Éden, quando os pássaros cantavam, que era uma invocação a Deus. Música é uma ferramenta poderosa. E por que eu estou trazendo isso para nós, igreja? Porque quando Jesus, Ele fala assim: mas vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus mostrou que adoração não é música. Jesus mostrou que adoração é entrega. É isso que adoração é na nossa vida. Adoração não é louvor. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus não disse: os verdadeiros adoradores louvarão o Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. E aqui é estabelecido um estilo de vida, uma doutrina, porque louvor e adoração não são a mesma coisa. Louvor é uma ferramenta poderosa, amém? É isso que louvor é uma ferramenta poderosa. E através do louvor nós expressamos a Deus o que está no nosso coração. Através do louvor nós declaramos a Deus quem Ele é. Nós celebramos. E também nós fazemos proclamação pública do que Deus faz. Cantai ao Senhor com todo o coração. Nós estamos chamando a igreja, fazendo um convite para louvar a Deus. Então louvor é tudo isso. A palavra vai dizer: louvai ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Até os animais louvam a Deus. Qualquer pessoa pode louvar a Deus. Agora há diferença quando um verdadeiro adorador louva a Deus. Lembram aqui que Josafá, ele ouviu ao Senhor? Esse ouvir ao Senhor fala sobre obediência, obedecer. E porque ele ouviu ao Senhor, ele teve uma estratégia de colocar o louvor à frente do exército. Eles venceram a batalha. Não era qualquer pessoa que estava usando o louvor só para ter uma coroa a mais ou uma vitória a mais. Não. Ele ouviu ao Senhor. E ouve a Deus quem obedece a Deus, amém? Quantos filhos obedientes nós temos aqui nessa noite? 2026, mais nível de obediência, Senhor. 2026, mais nível de inclinação sobre o nosso coração para te ouvir e fazer a tua vontade. Então o louvor, ele pode ser cantado, ele pode ser falado, e ele pode acontecer mesmo sem entrega. Por isso que Jesus olhou para os fariseus no templo e falou: olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe. Os fariseus louvavam a Deus com os lábios. Era uma expressão externa. E não era algo interno. O louvor é poderoso, sim. O louvor derruba muralhas, como nós vimos em Josué. O louvor, ele liberta prisões, como aconteceu com Paulo e Silas na prisão, através do cântico deles. As cadeias se quebraram. Por quê? Porque o louvor não é um fim. O louvor é uma
ferramenta. Então, quando Jesus ele fala de adoração, nessa passagem de João, que ele fala assim, é necessário que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Esse adoradores vem de proskuneo, que fala sobre se curvar, fala sobre se render, submeter-se. Diga comigo, submeter. Submissão completa. Olha que profundo. Adoração fala sobre reconhecer a autoridade absoluta. Quando Jesus diz os verdadeiros adoradores, Jesus está trazendo um peso de verdade sobre tudo isso. Adoradores são aqueles que se submetem. Adoradores são aqueles que ouvem a minha voz. Adoradores são aqueles que reconhecem a autoridade de Cristo absoluta. Gente, isso aqui é muito forte, igreja. Isso aqui é muito forte. Adoração não é um som. Adoração não é algo que pode ser produzido de forma humana. Adoração não é música. Adoração é entrega total. Entrega total. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. Isso é adoração. Quando Jesus fala em espírito e em verdade, Ele está dizendo, não é carnal. Não é algo manipulado. Não depende de um ambiente, não depende de emoção. É uma conexão com o Espírito Santo. Sabe, nós somos tão falíveis, igreja, que até para adorar, a gente não presta para fazer sozinho. As Escrituras estão aqui nos ensinando que a adoração, ela flui do Espírito Santo. Então, quando você levanta as suas mãos, quando você adora e decide viver uma vida de adoração ao Senhor, só o Espírito Santo pode levar você a fazer isso. Então você tem o Espírito Santo aí dentro de você. Você é a casa de Deus. Não depende de um ambiente, não depende de emoção, não é algo carnal, é algo que vem do Espírito Santo. Quando Jesus fala em verdade, Ele está dizendo, olha, esses adoradores me adoram sem máscaras. Esses adoradores me adoram sem performance, sem negociação. Às vezes eu estou lá no meu quarto adorando. Irmãos, não queiram me ver quando eu estou rendida ao Senhor. Eu fico acabada. Quem se identifica aqui? E eu me jogo no chão. Às vezes eu deito imaginando que eu estou no colo de Deus e eu só sei chorar. Às vezes eu não tenho palavras. Eu sei que acontece com você também. Porque nós não precisamos de palavras bonitas diante de Deus. Não, mas diante de Deus você não pode fazer isso. Você tem que ajoelhar, porque se você não orar de joelho, Deus não vai receber a sua oração. Então Deus não recebe a minha oração faz muito tempo. Eu oro de joelho às vezes, mas muitas vezes eu oro jogada no chão, rendida, prostrada. Porque Deus está à procura de corações verdadeiros, sem máscara, sem performance, sem negociação. Volto a dizer, não é adorar pelo que Ele faz, é adorar por quem Ele é. Louvor é o que nós fazemos, mas adoração é quem somos. A sua identidade é adorador, é adoradora. Tem um livro que eu amo e eu indico para a igreja. Acho que a gente tem ainda 2 unidades desse livro na nossa loja do Diamantes, que é o propósito do homem. Do início ao fim ele fala sobre a adoração.
É um livro que marcou a minha vida, meu livro de cabeceira. Eu amo esse livro. E o A.W. Tozer é um dos meus escritores favoritos. Um homem de avivamento. Ele orava tanto, tanto no seu quarto, a ponto do piso do quarto de oração dele ficar com a marca do rosto dele, de tanto que ele se inclinava diante de Deus. O piso de madeira pegou a forma do rosto dele. Um adorador. Então você pode louvar sem adorar, mas não existe adoração sem louvor interior. Não existe, igreja. Louvor, ele pode abrir os caminhos, mas a adoração, ela estabelece o governo. Uma vida de adoração é o que traz autenticidade e autoridade na vida de um crente. Ser cristão e não se relacionar com Deus é muito chato, porque é uma vida no automático. É uma vida que a pessoa acorda, levanta, vai para o trabalho, vai para a igreja, volta, ouve a palavra e volta, e parece que sempre tem um vazio. Ei, entenda, igreja, Deus te chamou para um relacionamento profundo. Deus te chamou para você fechar a porta do seu quarto, para você se conectar a Ele todos os dias. Você está dirigindo, você está falando com Deus, você está adorando a Deus. Você está lá no seu escritório, às vezes ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo. Você está ali com o coração grato. É uma vida de adoração. Ah, eu só adoro a Deus quando eu fecho a porta do meu quarto. Não. Você adora a Deus o tempo todo. Eu adoro a Deus quando eu estou lavando as louças de casa. Eu recebo tanta revelação de Deus quando eu estou ali lavando as louças de casa, porque você caminha com Deus. Esse é o desejo do coração do Pai, caminhar com seus filhos, se revelar ao coração da igreja. E esse é um convite maravilhoso para todos nós. Louvor é o que nós fazemos, mas adoração é quem nós somos, e ninguém vai poder tirar isso de você, porque você já é isso. O inimigo tenta nos confundir. Ele tenta, na verdade, distorcer até a nossa adoração. Foi isso que aconteceu com Jesus. Quando ele estava no deserto, o que Satanás falou para ele? Se prostrado me adorar, eu te darei os reinos. O mesmo termo que Satanás usou para Jesus, falando se prostrado me adorares, é o mesmo significado quando Jesus ele falou dos verdadeiros adoradores, que significa inclinar-se, render-se e reconhecer a autoridade. Satanás ele é intencional quando ele quer distrair um filho e uma filha de Deus. Ele não está preocupado com o seu louvor. O nosso inimigo ele está preocupado com a nossa adoração, com a nossa entrega, porque ele até tolera louvores, mas a adoração, Satanás ele disputa. Ele disputa. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O inimigo não quer um canto. O inimigo quer o governo espiritual. Satanás tentou comprar a adoração de Jesus, oferecendo reinos. Mas Jesus sabia que quem adora errado também governa errado. Ele poderia colocar tudo a perder naquele momento. A resposta de Jesus a Satanás foi a palavra. E ele disse assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aqui está um checkmate
espiritual. Apenas uma adoração que o céu reconhece, igreja. Apenas uma adoração que o céu reconhece. É a adoração de entrega. Quando Abraão ele foi entregar Isaque, olha o que ele disse: tomai convosco o moço e subi ao monte e adoraremos e voltaremos para vós. Isso está escrito em Gênesis 22:5. Ele falou assim: tomai convosco o moço. O moço era o filho dele. Deus tinha pedido Isaque, o filho da promessa, o bem maior, aquilo que mais Abraão amava. E sabe quando Deus ele quer provar o nosso coração, igreja? Quando Deus quer te levar para um nível maior de fé e de adoração, Ele vai pedir coisas que você ama muito. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Se o nosso coração está apegado mais nas pessoas do que em Deus, mais nas coisas do que em Deus, é exatamente isso que Ele vai pedir para nós. É exatamente isso que Ele vai querer receber. Esse adoraremos que Abraão falou aqui é o mesmo significado também no original hebraico que Jesus falou da adoração: prostrar-se, curvar-se e submeter-se, render-se totalmente. Igreja, Abraão estava indo cantar? Abraão estava indo fazer um culto a Deus, mas ele não estava preocupado com nenhum tipo de canto ou ritual. Ele estava indo obedecer a Deus. Diga comigo: obediência. E Deus chama a obediência de adoração. Abraão chama obediência de adoração. Tomai convosco o moço e subi ao monte e adoraremos e voltaremos para vós. Abraão sabia que a entrega que ele estava fazendo significava uma adoração profunda. E aqui tem uma revelação para nós, igreja, que muitas vezes aquilo que nós chamamos de adoração e o que Deus nos pede como adoração, humanamente, vai gerar dor, vai gerar renúncia, sacrifício e obediência extrema. Quando Abraão obedeceu a Deus, escute isso, olha o que ele ouviu de Deus: agora sei que temes a Deus. Quando ele adorou, ao entregar o que Deus havia lhe pedido, ele recebeu um selo de aprovado. Quando você adora com a sua obediência, isso é uma real adoração a Deus, e você está recebendo o selo de aprovado, de aprovada, mesmo sem entender, mesmo sem ver tudo que Deus vai fazer. Só obedeça, só obedeça. E aí Deus providenciou o cordeiro. Quando você obedece, você adora. Quando você adora, Deus providencia todas as coisas. Deus não nos chamou para escassez, igreja. Deus não chamou essa igreja para escassez. Eu sei que tem mais. Nós sabemos que tem mais. E as janelas dos céus estão abertas sobre nós. E Deus está vendo cada movimento.
Ele está vendo cada motivação, cada decisão e a entrega total, extrema. Ah, meu Deus. Vai trazer toda a provisão. O céu reconheceu a adoração de Abraão. E eu volto a dizer, não foi pelo som, não foi pelo louvor, mas pela obediência. Adoração é responder a Deus com obediência a tudo que Ele é e que Ele diz. A nossa música pode expressar adoração e você não precisa ser afinado para você louvar. Eu admiro muito a minha mãe. Ela acorda de manhã e vai até a noite louvando. Mas a mãe não tem nenhum mínimo de voz assim, sabe? De técnica. E eu observo e falo assim, meu Deus, como que ela consegue? É o dia inteiro louvando. E eu acredito que isso é muito agradável diante de Deus. Porque onde você coloca um louvor, se o ambiente estiver escuro, muda. Se estiver pesado e você coloca um louvor, transforma. Porque lembra do poder do som? Há uma invocação. O som ele invoca, a música ela tem um objetivo. Nós não vamos entrar nesse assunto, mas eu gosto de ministrar sobre esse tema, o poder do som, o poder da música. A música ela foi criada por Deus no céu. E o objetivo da música é invocar espíritos. Ou a música está invocando o Espírito de Deus, ou está invocando o Espírito das trevas. Não tem muro, não tem meio termo. Porque a música é totalmente espiritual. Por isso quando você coloca um louvor, quantas vezes aconteceu, eu estou com dor de cabeça às vezes, ou não estou legal, estou sentindo uma opressão, começo a cantar, coloco um louvor, aquilo passa. Poder do som, invocação. Então a música ela expressa adoração, mas não define adoração. O verdadeiro termômetro da adoração é a obediência. Amém, igreja? Onde há obediência, onde não há obediência, não há adoração. É só canção, é só louvor. Por isso que muita gente, a gente vê por aí cantando, louvando. É bonito. Às vezes arranca umas lágrimas de pessoas, traz uma emoção. Mas a adoração junto, um adorador com o louvor é outra coisa. Não precisa nem ser afinado, não precisa nem tocar bem. Os espíritos vão embora, o milagre acontece, a atmosfera muda. Deus está à procura de adoradores obedientes. Se amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Jesus não disse, se amais, cantareis para mim. Ele disse, obedecerão. Guardar os mandamentos é obedecer. Amor, obediência e adoração. Obrigada, Jesus. Nessas primícias nós estamos aqui exatamente para isso. Está tendo renúncia nesses dias. Está tendo entrega. São 7 dias. Do início ao fim. Nós vamos até o final. E nós vamos ver coisas lindas. Há governo de Deus sobre esse coração que entrega a Deus aquilo que custa. Tem gente que fala assim, é muito fácil vir para o culto. Irmão, a nossa carne quer ficar lá na nossa casa. A nossa carne quer ficar lá assistindo TV. É um sacrifício vivo, sim, é uma oferta de entrega. Quando nós decidimos de coração, fala assim, Deus, eu quero primiciar o Senhor os primeiros dias do meu ano. Isso é adoração, igreja. Você só está aqui porque você tem o Espírito Santo, porque você entende que você é um adorador. E o inimigo não pode tocar nessa identidade. Ele não pode. Ele tenta confundir a sua mente, mas ele não pode tocar na sua mente, porque você é de Deus.
Por isso que ele tenta colocar várias setas. Por isso que ele tenta nos desanimar. Mas aquele que começou a boa obra vai até o fim. E nós imitamos Deus nesses dias. Nós começamos o primeiro dia aqui, nós vamos até o fim, em nome de Jesus. Porque Ele não faz nada acabado, nada pela metade. Igreja, entrega envolve confiança. Entrega envolve renúncia. Deus, Ele não queria Isaac. Deus, Ele queria o lugar dele no coração de Abraão. Se qualquer coisa estiver roubando o lugar de Deus no seu coração, é exatamente isso que Ele vai pedir para você. Essa é uma noite de entrega. Essa é uma noite de renúncia. Eu queria ter trazido uma palavra mais tranquila. Mas é obedecer, obedecer e obedecer e adorar. Não sou eu que mando na palavra. Não é você que manda no Espírito Santo. É Ele que manda em mim, é Ele que manda em você, é Ele que governa a nossa vida. Ou Deus tem o governo total, ou nós seremos meros cantadores de louvor, culto após culto. E eu tenho certeza que não é isso que nós somos. Eu tenho certeza que Deus está levantando aqui nesse lugar homens e mulheres autênticos, homens e mulheres sem máscaras, não preocupados com performance. Homens e mulheres que queimam por Jesus, que amam ao Senhor e que nesse ano de 2026 vai obedecer ainda mais ao Senhor como nunca antes. Eu creio. Deus não queria Isaac, Deus queria o lugar de Isaac no coração de Abraão. Eu dei esse exemplo, eu acho que na terça-feira que eu preguei aqui. E isso não me sai da cabeça. Nem família pode tomar o lugar de Deus no nosso coração, igreja. Nada. Ele vem primeiro. Jesus está lá, pregando a palavra com seus discípulos. Chega alguém e diz assim: Jesus, tua irmã, tua mãe e teus irmãos estão aqui, querendo falar com você. Jesus fala: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses aqui, São todos os que fazem a vontade do meu Pai. Jesus está trazendo um novo sentido de família. Sabe por que família é muito forte para nós? Tem algo que machuca mais do que família, igreja. Tem algo que mexe mais com o nosso interior do que família, igreja. Parente? Não. Mas Jesus, Ele aqui ressignifica o que é família. Ei, minha mãe e meus irmãos, quem são? Eu não vou parar o que eu estou fazendo aqui por causa de mãe e de irmão, não. É o que Jesus está falando. Parece arrogante, mas foi Jesus que falou. Minha mãe, meus irmãos são esses aqui, que estão fazendo a minha vontade. Eu não vou sair desse lugar. Eu não vou sair dessa posição. Eu não vou parar de fazer a vontade do meu Pai por causa da minha família aqui da terra. É o que Jesus está falando. E às vezes por muito menos nós queremos parar. Ei, você não vai parar não. Você vai continuar porque você é um adorador. A tua família é de Deus. Às vezes alguns não vão entender, não vão compreender, mas você precisa entender a sua missão, o seu propósito, continuar nela e caminhar nela. E quem entendeu vai vir com você. E quem não entendeu, você não vai precisar ir resgatar, porque você não é o salvador da pátria, o salvador é Jesus.
Toda vez que você se coloca como salvador na vida de alguém, você está tomando o lugar de Jesus na vida daquela pessoa, e Deus não faz a obra. Você quer ver seu filho voltando para Jesus? Você quer ver parentes se convertendo, vidas se convertendo, se rendendo a Jesus? Por favor, não se coloque no lugar de salvador de todos. Aponte para Jesus e segue o teu caminho. Viva na família de Cristo. Vai para frente, meu irmão. Vai para frente, minha irmã. Toda vez que a gente tenta resgatar alguém, a gente retrocede. Ei, o resgatador é Cristo. Ele tem o poder de resgatar. Nós não temos. Nós só podemos pregar o evangelho. Nós somos cartas vivas. E as pessoas vão ler essa carta que é Jesus através das suas atitudes. Mas quem não lê, Jesus vai resgatar. Segue. Segue porque a caminhada é longa. Come e bebe porque a caminhada é longa. Adoração para vencer. Aqui eu já estou terminando. Meu Deus, tem tanta coisa aqui. Eu já quero finalizar para a gente ter um tempo de oração. Meu irmão e minha irmã, o diabo não vai fugir de quem canta bonito, não. O diabo vai fugir de quem está sujeito à mão de Deus. Sujeitai-vos diante da mão poderosa do Senhor. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Essa sujeição tem o mesmo significado de adoração que Jesus falou lá em João, que significa se inclinar, se render e se prostrar. Então o diabo vai fugir de pessoas, de filhos obedientes. Em Atos 19, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentavam invocar o nome do Senhor Jesus lá nos endemoniados, dizendo: sai em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, sai. Eu imagino esses judeus ali gritando, fazendo estardalhaço, falando bonito para impressionar. Aí de repente, em um dia desses, Satanás está ali e fala assim, olha no versículo 14, ou melhor 15, um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Eles tomaram uma coça. Por quê? Porque Satanás, ele sabe quem adora e quem só se faz de adorador. Porque se tem os verdadeiros, se tem os falsos, tem os verdadeiros, tem os verdadeiros, tem os falsos também. Então a adoração é se prostrar, é se curvar, é se submeter, se sujeitar a Deus. Isso é adoração. Quando eu me sujeito a Deus, eu adoro. Quando eu adoro, eu governo. E quando eu governo, o diabo, foge. E eu venço qualquer batalha. Fique de pé nessa noite. Igreja, adoração não é fuga. A adoração é a forma mais poderosa de vencer as guerras. Adoração é a forma mais poderosa da gente viver. A gente não vence quando a gente confronta o diabo. A gente vence quando a gente se rende a Deus. Mais rendição, igreja. Mais adoração, igreja. Mais sujeição, igreja. Mais. E com isso, mais vitória. Antes de Jesus ir para o Getsemane, a palavra vai dizer que Jesus se reuniu com os seus discípulos no cenáculo. E depois de Jesus lavar os pés, de ceiar com os seus discípulos, ele cantou. E depois que ele cantou, ele foi para o Getsemane. E no Getsemane, Jesus fez a maior entrega de toda a sua vida. Ele disse: Pai, sabendo da sua dor, sabendo da renúncia do que estava por vir, Jesus fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, eu não quero passar por isso. Contudo, seja feita a tua vontade. Entrega é adoração.
E a adoração traz a vitória. Eu convido você a fechar os seus olhos. O altar está aberto. Eu já estou aqui. E nessa noite o Espírito Santo está nos chamando para uma entrega total. Entregar as nossas carroças. Entregar aquilo que é velho. Entregar aquilo que não é mais para esse tempo. 2026 não precisa de bagagens antigas. 2026 não precisa de conceitos antigos. O novo de Deus precisa de um lugar limpo. O novo de Deus precisa de um lugar vazio. Vazio de coisas que não pertencem mais para você. Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor. Há um lugar aqui de altar, ó Deus. Há um lugar de entrega. Há um lugar. Receba, Senhor, o nosso sacrifício diante de Ti. Não temos nada para Te oferecer, só um coração em Ti. Um coração vazio que quer se encher mais de Ti. Entregamos nossas carroças a Ti, Jesus. Vem queimar com o Teu fogo, Senhor, nessa noite. Vem, Deus, porque o que o Senhor tem é maior. O que o Senhor tem é poderoso. Não se compara com aquilo que nós guardamos para nós com medo de entregar, Jesus. Nada se compara. Nada se compara.